Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá! Inicio essa apresentação dizendo do prazer em participar desse evento tão importante. Esse evento pode e deve promover uma discussão interdisciplinar e oportunizar redes colaborativas de pesquisas entre diferentes países na área da educação. Somos um grupo de professores e professoras de diversos municípios do estado de Goiás que se vinculam à parceria com o estado do Rio de Janeiro e o estado do Ceará. Querendo destacar a professora Edicleia, doutora Edicleia Mascarenhas, da Universidade Fluminense e UERJ. A nossa discussão específica é sobre formação de professores, educação especial, escola inclusiva. Hoje, especificamente, estamos discutindo sobre o atendimento educacional hospitalar. Nossas pesquisas, elas vêm em parceria também com instituições como Unialfa, Factinha, Fonciana. A maioria das pesquisas estão vinculadas ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagens e Tecnologias da Universidade Estadual de Goiás. E ainda ao Grupo de Pesquisa GPFORP, vinculados ao CNPq. Eu sou a professora Yara Fonseca, sou uma mulher branca, estou usando uma blusa preta, brincos dourados, óculos e cabelos no ombro. Eu sou a professora Edna Maria de Jesus, pós-doutoranda em Ciência, Tecnologia e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense, sob a orientação da professora Edicleia Mascarenhas. Sou mulher parda, de cabelos medianos, hoje estou usando brincos e uma blusa azul. Sou a professora Maria José do Nascimento, estou doutoranda na PPG e ELT da Universidade Estadual, sob orientação da professora Yara Fonseca. Sou uma mulher negra, uso óculos, cabelos medianos e hoje estou com a blusa vermelha. Sou a professora Sonilda Aparecida de Fátima Santos, estou no pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagens e Tecnologias da UEG. Sou uma mulher branca, cabelos claros, medianos, uso óculos e hoje estou com um vestido vermelho. Quero destacar também nossos colegas que compõem esse trabalho, a professora Jaqueline Iglesias, da Universidade Estadual de Goiás, e o professor Carlos Eduardo, da Secretaria de Estado de Educação de Fortaleza, Ceará. O nosso título é Entre Imagens, Leitos e Correntes, Políticas de Inclusão, Formação Docente e Concepções Pedagógicas no Atendimento Educacional Hospitalar. A educação brasileira, ela está em permanente transformação. São transformações sociais, políticas, culturais e tecnológicas que vão tensionar continuamente os sistemas de ensino, as práticas pedagógicas e a formação de professores. As políticas educacionais, elas não se apresentam como estruturas estáticas ou neutras, mas como produções históricas atravessadas por disputas de sentidos, reformulações e interesses diversos. Quando nós falamos da metáfora do rio, citamos Heráclito, que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, essa metáfora nos oferece uma análise potente para compreender esse momento e esse movimento, tanto do rio quanto do sujeito, que estão em permanente transformação. Mesmo assim, são as políticas públicas. Elas expressam um fluxo contínuo de permanência e de rupturas. A metáfora de Heráclito, que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, interpretada por Hill, é uma chave para que nós possamos compreender as políticas públicas nesse fluxo contínuo. O atendimento educacional hospitalar, ele vai se situar nessa intersecção entre educação e saúde.
envolvendo o estudante cujas condições físicas, emocionais e cognitivas demandam práticas pedagógicas flexíveis, humanizadas e eticamente comprometidas com o direito à aprendizagem. É um espaço onde a vulnerabilidade do adoecimento coexiste com a potência da educação como um ato emancipador, como nos diz Paulo Freire. Para entendermos um pouquinho, nós trouxemos o marco jurídico do direito à educação hospitalar. O ordenamento jurídico ele vai assegurar esse atendimento educacional a estudantes hospitalizados com situação especial de saúde, porém, embora existam essas normas, por si só essas normas, essas leis, elas não garantem a efetivação desses direitos educacionais. Esses direitos iniciaram com a Constituição Federal de 1988, a LDB de número 93/94 de 1996. Depois nós tivemos o Plano Nacional de Educação com as metas para a educação inclusiva. Em 2017, a BNCC, que vem falando sobre a equidade curricular e a formação docente. Por fim, em 2018, nós temos a Lei 13.716, que vai falar do atendimento em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Em relação à Lei 13.716 de 2018, ela altera o artigo 4A da LDB, justamente para assegurar esse atendimento pedagógico hospitalar e domiciliar para estudantes em situação especial de saúde. Como a professora Sonilda mesmo disse, e o Saviani traz para a gente, que esses dispositivos legais por si não bastam, né? Por isso que a gente tem uma luta contínua, uma reflexão sobre as concepções variadas de inclusão, de ensino e de aprendizagem. O Cecim, que é um estudioso da classe hospitalar, ele vai trazer o seguinte, que não é que não se possa utilizar o lúdico, pode utilizar o lúdico sim, mas nós temos que pensar que se trata de uma proposta educativo-escolar. É uma proposta educativa, então não é uma atividade de recreação. E o atendimento educacional hospitalar como prática pedagógica legítima, ela continua naquele mesmo viés da escolarização, né? Com planejamento, que atende, sim, a um currículo que é formal, um currículo oculto, e também a articulação, nós temos que pensar nessa articulação entre escola e hospital, porque a gente precisa fazer essa mediação, essa integração com a escola, porque quando a gente pensa em humanização, esse educando, ele vai retornar para a escola, né? A humanização é exatamente tratar esse educando como o centro desse processo de ensino e aprendizagem, que precisa também de um registro, de uma avaliação, para tudo ser devidamente legitimado. E aí tem uma triangulação muito necessária, que se trata de políticas de inclusão, de formação docente inicial e continuada, e das concepções pedagógicas. Essas dimensões, elas não operam isoladamente, elas precisam estar interligadas. A dimensão 1, a política de inclusão. Então, nós temos aí no atendimento educacional hospitalar como que acontece o ingresso desse estudante em situação especial de saúde, esteja ele internado ou atendido em domicílio. Então, como que acontece esse ingresso vai depender do que a política que está, a instituição que oferece, o que ela determina. Porque a LDB, ela não deixa isso explícito quanto aos dias de atestado, quanto à enfermidade, não traz. A permanência, e aí a gente traz aqui de uma permanência
com sucesso, já que a ideia é que esse estudante ele retorne de fato à escola, a equidade, e a equidade não é tratar todos iguais, mas tratar todos em suas especificidades, e a continuidade que eu falei, que é esse retorno desse estudante à instituição. A dimensão 2 é a formação docente, aí nós vamos pensar nesses saberes, e a gente precisa compreender quais são os limites, qual é a situação desse estudante que está sendo atendido no hospital ou em domicílio. Nós também pensamos na nossa ética e nas práticas que têm que ser flexíveis, reflexivas, para atender esses estudantes da melhor forma. É a formação inicial e continuada. E a dimensão 3 traz as concepções pedagógicas, que é justamente compreender esse estudante como um ser que deve ser atendido em sua integralidade. Pensando nesses conteúdos, no currículo, e como vai fazer isso de uma forma emancipadora. E para dar sequência a esse nosso trabalho, a nossa metodologia, para dar conta da complexidade do Rio, deste Rio de políticas que analisamos, optamos por uma abordagem metodológica qualitativa de cunho exploratório. Assim, o coração de nossa metodologia é a análise documental crítica, pois não enxergamos o documento apenas como um papel, mas como uma produção histórico-discursiva. Assim, nós teremos a pré-análise das normativas e documentos, a análise de conteúdo de Bardan, o qual seguiremos as fases de pré-análise, de exploração e de interpretação, e, em seguida, a interpretação de resultados por meio da triangulação, política, formação e concepções. A triangulação analítica será efetivada por meio do cruzamento de 3 eixos fundamentais, isto é, como ele promove a inclusão por meio das políticas de inclusão dentro deste aspecto. Então, nós temos o eixo 1, observando o acesso, a permanência, a equidade e a continuidade. O eixo 2, calcado na formação docente, tanto inicial, continuada, e competências específicas para o contexto hospitalar. E o eixo 3, nas concepções pedagógicas, os aspectos do currículo, da metodologia e da avaliação humanizadora, bem como as críticas ou aos assistencialismos que ele sustenta. Para encerrarmos, retomo a metáfora heraclitiana que abre esse trabalho. Então, compreender o atendimento hospitalar como uma política em permanente fluxo exige de nós, pesquisadores, uma vigília ética constante. Reconhecer que o rio das políticas educacionais está em constante movimento implica assumir a análise crítica como condições éticas e epistemológicas para a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva. Então, as contribuições esperadas que esperamos para pescar nessas águas, primeiramente, de identificar a convergência, ou seja, onde o Brasil contempla a mesma discursividade, principalmente as lacunas e os silenciamentos. Entendemos que o documento não diz tanto quanto ele diz sobre vulnerabilidade dos estudantes hospitalizados. Razão de verificarmos, a princípio, o aprofundamento crítico do campo seguido a análise documental, os subsídios para a política pública, a formação docente, a consolidação das práticas humanizadoras. E, por fim, pensamos uma educação capaz de garantir o direito à aprendizagem, mesmo em contextos de adoecimento e vulnerabilidade. Assim, entre margens, leitos e correntes, não é utopia, mas o compromisso político, pedagógico e humano. E assim encerramos a nossa apresentação e o nosso agradecimento. Obrigada a todos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.